Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 20 de junho. Nós estamos no 12º domingo do tempo comum. Na liturgia da Igreja Católica, o texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 4, versículos 45, 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como ele estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, do ponto de vista muito existencial, podemos assim dizer, a grande pergunta de hoje é: Jesus Cristo está vivo e acordado dentro de nós e dentro das nossas comunidades? Ou é como se ele estivesse adormecido dentro de nós? Ora, se Cristo está adormecido dentro de nós, não temos como ser criaturas novas, como diz São Paulo na segunda leitura. Se Cristo está adormecido dentro de nós, não temos como testemunhá-lo, como testemunhar o seu Evangelho. Mas vamos por partes, devagarinho. O mar bravio, a água do mar da Galileia, como aparece no texto do Evangelho de hoje, tem raízes lá no Antigo Testamento. Podemos citar, por exemplo, 3 textos muito interessantes. Primeiro, Gênesis 1. Quando nós abrimos a Bíblia, tudo é água. É o caos primigênio, é o caos primitivo. E Deus, com o poder de sua palavra, vai ordenando, vai separando, vai organizando, e do caos ele tira o cosmos, do caos ele tira a criação. Contudo, há sempre o perigo de voltarmos ao caos. Esse é o grande perigo. Uma vida caótica, desordenada, onde tudo é confusão e está tudo misturado. Esse é o primeiro texto importantíssimo, Gênesis capítulo 1. Um segundo texto é de Êxodo, capítulo 14 e também o capítulo 15, a travessia do Mar Vermelho. O povo hebreu, escravo no Egito, é conduzido por Moisés. Moisés é suscitado por Deus como líder, e sob a liderança de Moisés, de Arão, de Míriam, de Josué posteriormente, o povo hebreu atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto para entrar no deserto e caminhar na liberdade, mesmo com provações e murmurações. A travessia do Mar Vermelho é a travessia, talvez, da maior dificuldade para o povo hebreu, que luta para vencer a escravidão e, na força que provém do alto, construir um projeto de sociedade
fundamentado na liberdade e na vida. Um terceiro texto, entre tantos outros que tratam das águas, é o texto que está na primeira leitura de hoje, do livro de Jó, capítulo 38. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas? Quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando eu marquei os seus limites e coloquei portas e trancas e disse: Até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Quem foi? Quem foi que fechou o mar e controlou as ondas bravias do mar? Obviamente essa é uma pergunta retórica e a resposta é clara, é Deus. Quem foi? Deus, aquele que fala. Isto é, Deus está se apresentando a Jó como aquele que é tão poderoso que até tem poder para controlar o ímpeto, a força misteriosa e impetuosa do mar. Deus é Senhor das águas impetuosas. Pois bem, esses três textos, só para citar três bem importantes do Antigo Testamento. Deus que vence o caos primigênio em Gênesis 1. Deus que vence o faraó e o mar vermelho em Êxodo 14. Deus que é limite para o mar, diante de Jó, para que ele, Jó, reconheça a autoridade do Senhor e não seja soberbo e insolente. Pois bem, no texto do Evangelho de hoje, já era ao cair da tarde. Significa que quando Jesus e os seus discípulos estão no meio do mar da Galileia, já é noite, já é escuro. A escuridão, as trevas, se associam a uma tempestade bastante forte, a uma ventania. Ainda hoje são muito conhecidas as ventanias no Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é um mar propriamente dito, é um lago de água doce, com 21 quilômetros de comprimento norte e sul, por 12 quilômetros leste e oeste. E quando sopra o vento, sobretudo do leste, este Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, ou Lago de Quinerete, todos estes são nomes deste mesmo lago. Quando sopra esse vento impetuoso, de fato, as ondas se tornam fortes e bravias. Jesus pede aos seus discípulos que despeçam a multidão e Jesus está atravessando com eles para a outra margem do mar. Nesta travessia, Jesus dorme. Por que Jesus dorme? Ele está tão cansado fisicamente, tão cansado da missão. É bonito ver a humanidade de Cristo que grita. Cristo sorri, Cristo come, Cristo tem necessidades fisiológicas, Cristo tem sono, Cristo convive, Cristo conversa, tudo. Ele é plenamente humano. Percebemos aqui a humanidade plena de Jesus. Ele toma um travesseiro, vai para o fundo da barca e dorme, porque está muito cansado da missão. O Evangelho de Marcos diz que ele estava tão atarefado e corria tanto para um lado e para o outro, que não tinha tempo nem para comer, e certamente nem para dormir, porque muitas vezes Jesus tirava a noite de sono para estar na montanha, na intimidade com o Pai. Jesus dorme naquela barca. A barca simboliza a igreja. A barca simboliza as nossas comunidades eclesiais missionárias. Obviamente, no texto, Jesus está dormindo mesmo, objetivamente falando. Mas subjetivamente é como eu comecei dizendo na meditação. É como se Jesus estivesse dormindo dentro de nós. É como se nós não tivéssemos clareza da presença de Jesus ressuscitado. Nós permitimos que Jesus adormecesse. Nós permitimos que a força do ressuscitado se apagasse dentro de cada um de nós. Essa é a pergunta: como está Jesus dentro de você?
Como está Jesus na sua família? Como está Jesus na sua comunidade? Ele está dormindo? Ele está adormecido? Ou você não permitiu que Jesus adormecesse? Essa é a grande manifestação do evangelho de hoje. A barca então começa praticamente a afundar em meio a esta ventania impetuosa, e os discípulos, que têm pouca fé, gritam: Mestre, nós estamos perecendo e tu não te importas? Claro que Jesus se importa. Jesus se importa muito mais com a falta de fé dos discípulos, a nossa falta de fé. Jesus está como que adormecido por causa da nossa falta de fé. Essa talvez tenha sido a grande crise das comunidades do Evangelho de Marcos. Por causa da falta de fé, Jesus está como que adormecido. Os discípulos então o acordam. É preciso acordar, é preciso despertar o Jesus que está meio adormecido dentro de nós. E por isso não percebemos a força de sua ressurreição. Jesus se levantou, é um sinal pascal. Levantar-se é o verbo da ressurreição. O Jesus que estava dormindo, deitado como que morto, adormecido, aquele que desapareceu da nossa vida, da nossa comunidade, agora ele está de pé. No versículo 39 se diz: ele se levantou, isto é, ele está vivo, ele está de pé, ele está cheio de vitalidade no seio das nossas comunidades e presente na nossa vida pessoal. E ele ordena ao vento e ao mar. A palavra de Jesus tem o poder ordenador, como lá em Gênesis capítulo 1. A palavra de Jesus tem esta força de cosmos, de criação, sobre o caos ameaçador. Jesus diz apenas duas palavras: silêncio, cala-te. É uma ordem com força e autoridade. O vento então cessa e tudo se torna uma grande calmaria. Jesus então faz perguntas muito bonitas. Na verdade, o texto do evangelho de hoje é uma catequese sobre a fé. Quem tem medo é porque ainda não tem fé madura e adulta. É porque ainda não consegue confiar plenamente na providência de Deus. É isso exatamente que Jesus diz no versículo 40. Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O nosso medo é por causa da nossa falta de confiança no amor, na presença e na providência de Deus. E de fato, o texto se conclui com uma pergunta impressionante. Nós não esperaríamos mais esta pergunta, porque eles já viram sinais grandiosos, coisas suficientes para não terem mais de fazer este tipo de pergunta. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? É por isso que os estudiosos do Evangelho de Marcos dizem: esse texto, na verdade, é uma cristofania. Fania significa manifestação. É a manifestação plena da identidade de Cristo como Filho de Deus e Senhor. Ele é, inclusive, Senhor sobre os ventos bravios e impetuosos, Senhor sobre os mares agitados. Deus opera plenamente por meio dos sinais que Jesus realiza, mesmo quando a igreja não consegue perceber e está como barca que está agitada no meio do mar a ponto de afundar. Por quê? Porque parece que Jesus está dormindo dentro de nós. Parece que Jesus está dormindo dentro de nossas casas, de nossas famílias e de nossas comunidades. Acorde Jesus. Acorde não Jesus porque ele nunca está dormindo. Acorde o Jesus dorminhoco que está dentro de você. Esse é o problema. Temos é que despertar e acordar esse Jesus dorminhoco que está dentro de nós, para que ele, com o poder de sua palavra, restaure o senhorio e o poder de Deus sobre toda onda impetuosa que quer destruir a caminhada da igreja.
Jesus mesmo diz no Evangelho de Mateus: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja, se nós tivermos a força e a presença de Jesus, que não dorme nunca, de Jesus ressuscitado. Ele de pé ordena e sua palavra é autoritativa. Acolhamos a presença desse Cristo vivo e ressuscitado. E assim também nós seremos, como diz a segunda leitura de hoje de 1 Coríntios capítulo 5, nós seremos em Cristo criaturas novas, tudo agora será novo, o velho desapareceu por causa do poder da ressurreição e da presença de Jesus ressuscitado, aquele que nunca dorme, a presença de Cristo em nós, no seio de nossas comunidades eclesiais missionárias. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.